Mas olha só, agora presta atenção. Você está acompanhando e todo mundo está falando sobre a campanha intitulada Novembro Azul, não é? Que é dedicada à conscientização realizada por diversas entidades dirigidas à sociedade, em especial aos homens, com ênfase na prevenção, no diagnóstico precoce de diversas doenças e, claro, com foco também no câncer de próstata. Para fazer um alerta para você que está acompanhando a nossa programação, nós teremos uma entrevista bem especial e você vai conferir no quadro Saúde em Dia. E agora, para a gente falar sobre saúde, nós temos um convidado especial aqui e a gente vai falar com o urologista, Dr. Carlos Alberto Silveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor, a gente vai começar falando sobre o câncer, porque o câncer de próstata, ele, segundo dados, está mais comum entre os homens no Brasil e a gente quer saber como pode ser detectado precocemente. É importante que os homens fiquem atentos a essa entrevista para a gente poder fazer com que a informação chegue aos lares sergipanos, não é? Perfeitamente. Câncer de próstata ele ocorre numa frequência de 1 para cada 6 homens. Se a gente fizer um comparativo com câncer de mama, que é o mais comum na mulher, é 1 para cada 8 mulheres. Certo? Estatisticamente, em 2015, era previsto 80 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Desses 80 mil casos, uma previsão de quase 19 mil mortos, óbitos. Isso chega a ser uma frequência de até 20, 25% de casos, por serem detectados em fase avançada. O importante, você não previne câncer de próstata, você tem meios de detecção precoce e nessa detecção precoce o importante é quem precisa de tratamento, quem precisa de acompanhamento, mas para isso é preciso um rastreio. E aí onde surgiu o Novembro Azul? O Novembro Azul ele surgiu no passado, em 2003, na Austrália, para enfatizar o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. Mas ele não se restringe a isso, ele visa a saúde do homem como um todo. É um momento em que toda a sociedade deve parar também para ficar atento à saúde dos homens, porque muitas vezes os homens na correria do dia a dia acabam esquecendo de fazer aquele exame de rotina, de procurar um médico. E é importante, durante esse mês, para você que está em casa acompanhando, não é, alertar o seu papai, ao seu irmão, ao seu tio, ao seu avô, de procurar, especialmente nesse mês que a gente está com tanta informação, está enfatizando, procurar um médico, fazer um exame de rotina, não é, doutor? Isso. Esse insight ele é muito importante porque, veja, nós vivemos numa população em que há muito preconceito. Homem, por natureza, ele já é desleixado. Então, é importante a preocupação dessa regularidade. Muitas vezes perguntam qual o exame. O principal é a consulta com o especialista e esse especialista, bem orientado, ele vai conduzir a investigação, o rastreio. É um rastreio, certo? Eu preciso detectar e detectando eu vou definir aqueles pacientes que vão ser simplesmente acompanhados ou aqueles pacientes que com o diagnóstico vão precisar ser tratados. É importante ter esse rastreio, porque esse rastreio ele pode detectar no início. Isso. E como a gente sabe, qualquer tipo de doença que é descoberta no início é muito mais fácil de ser tratado e até de chegar à cura, né? Para você ver, um dos exames que são feitos do rastreio é o PSA. É um exame de sangue, barato, só traz trauma para quem tiver medo de agulha. Esse PSA ele surgiu na década de 90. Até o surgimento do PSA, que é um marcador de próstata, não é um marcador tumoral. Mas até o advento do PSA, a maioria dos casos de câncer de próstata eram descobertos em fase metastática avançada. Da década de 90 para cá, em que paralelamente a conscientização populacional, essas campanhas foram progredindo, a taxa de mortalidade chegou a cair em mais de 40% nos Estados Unidos.
E aí vem um ponto que nos últimos anos preocupa nós da Sociedade de Urologia do mundo inteiro, a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira de Urologia. Em 2011 foi lançado uma pesquisa do Departamento de Prevenção e Estatística americana em que desmerecia esse rastreio, porque eles fizeram um levantamento simplesmente vendo números. Sim. E esse levantamento em números dizia que o ganho-benefício populacional não seria tão grande, eles questionando isso. Porque muitos pacientes seriam sobretratados sem necessidade. O que é que acontece? Se eu deixo de procurar, eu deixo de encontrar. Exato. E não encontrando, o número de casos Pode que aumentar. leva vai aumentar. E Exato. tem aumentado. Nos Tem Estados aumentado. Unidos eles têm um insight rápido. Em 2011 foi lançada essa proposição. De lá para cá eles já perceberam que aumentou o número de Houve casos. um aumento. E falando em número de casos, inclusive aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que 61 mil novos casos só esse ano. Então, são dados realmente alarmantes, gente. Então, antes uma doença que era tida e mais, né, em idosos, hoje é um tumor maligno que atinge homens cada vez mais jovens, não é? O câncer de próstata, quanto maior a idade, maior o risco para câncer de próstata. Mas existem casos que podem ocorrer com a idade mais precoce. E tem sido descoberto exatamente Tem sido pelo rastreio. Uma outra coisa, assim, muito tem se mudado em termos de conceitos. Quando eu fiz minha formação, nós queríamos os casos. Acreditava-se na época que os casos mais brandos e em fase inicial, eles seriam os casos ideais para se tratar. Hoje, cada vez mais, casos agressivos e avançados, eles têm sido tratados, e casos que outrora nós levávamos para tratamento, eles são observados. Então, o diagnóstico de câncer de próstata, ele não é uma sentença. Primeiro, ele tem uma alta taxa de cura. 90% dos casos detectados inicialmente são curados. 2, muitos casos não precisam nem ser tratados, eles são monitorados. Você leva para uma vigilância. Essa vigilância ela tem que ser contínua. Por isso que é importante. Não adianta ir hoje, tem que vir hoje, periodicamente no ano seguinte, Então tem que ser um médico de confiança que monitore o caso. Quando o senhor fala sobre o rastreamento, então, através desse exame de sangue, Exame de toque. E o de toque. E a consulta com o especialista que vai acompanhar. Porque o exame de hoje ele tem um significado relativo. Sim. O mesmo exame para João pode ser normal e para Pedro pode estar alterado. É importante o acompanhamento, esse monitoramento. Ir hoje, passar 3, 4 anos, eu não estou sentindo nada. Isso é muito perigoso. É importante a regularidade. O principal exame é a regularidade da consulta. Quando o senhor fala no rastreamento, é esse acompanhamento. Isso. Que possa estar indo ao médico. Quando é indicado procurar um médico, doutor? Pelo menos a cada quanto tempo? A partir dos 45, 50 anos. A partir dos 45, 50 anos. Isso. E de quanto e aí, quanto em tempo? diante, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, pelo menos, né? E as pessoas mais jovens, que tenham casos na família de câncer, Isso é muito importante procurar? O histórico familiar, ele traz uma grande correlação. Um caso de câncer de próstata na família duplica o risco. 2 casos, quadruplica esse risco. 3 casos, esse risco multiplica até por 10. Então, o histórico familiar é relevante. Quando o senhor fala também aí do exame de toque, vem a história do preconceito, né? E é importante a gente chamar a atenção. Gente, é um exame rápido de ser feito, não é, doutor? É um exame rápido, ele é desconfortável. Mas veja, se eu me recuso a fazer o exame como paciente, pelo menos eu vou à consulta. O exame de toque é um meio. Mas o principal é a consulta com o especialista. E se o paciente chega no consultório e ele diz, olha, eu não quero fazer, o médico vai respeitar. Ele vai usar das armas que... Ele vai tentar orientar que é importante. Da importância de fazer. Mas se ele não quiser, eu vou buscar um outro caminho para manter o rastreio. O ruim é deixar de lado. Eu não ir porque eu tenho preconceito ou porque eu tenho receio. Exato. Olha, doutor, com o avanço da medicina, o que a gente pode esperar? Cada vez mais, menos casos serão operados. Hoje nós operamos menos.
acompanhamos mais, porque tem muitos casos de câncer que não são evolutivos. A questão aí é saber qual tipo de câncer de próstata que evolui e que precisará de tratamento e qual tipo de câncer que necessitará uma abordagem, seja uma abordagem cirúrgica, seja radioterapia ou, no futuro, as drogas estão evoluindo cada vez mais, então nós tendemos a ser cada vez menos invasivos. Perfeito. No tratamento. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa também sobre a importância do Novembro Azul. O Novembro Azul ele veio para ajudar na saúde do homem como um todo, não apenas em câncer. A questão de sexualidade, os temores do homem, tudo que muda em relação ao homem de qualquer idade, na realidade. Lá fora, eles fazem debates, pesquisas, exatamente no intuito de discutir isso entre a população e a comunidade. Isso é importante, o esclarecimento e que não se deixe de lado. Doutor, muito obrigada pela participação em nosso programa. E essa foi a nossa entrevista, não é, de saúde, que é muito importante, viu? E aqui a gente tem espaço para informação e a gente faz esse alerta para toda a sociedade, viu? Para todos os homens, ó, fiquem aí antenados que a gente tem uma arma poderosa que é a informação e vocês também, que é o cuidado com a saúde, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada.